Qual foi o fundo do poço? Olha, Não dá. Então, eu tinha o quê? Eu tinha um marido adúltero, que eu sempre sabia de alguns casos extraconjugais que ele tinha, né? Eu sempre sabia de alguma coisa. Eu tinha um marido que bebia, eu também passei a beber. Eu saía, eu tinha, como ele falou, o dinheiro que ele ganhava era um dinheiro ilícito, né? Não era um dinheiro do trabalho dele, né? Que ele tinha as transações dele por fora. Então, nós tínhamos tudo. Eu tinha uma casa muito bem montada, eu tinha cartão, tinha cheque, eu ia no shopping quando eu queria, eu tinha as melhores roupas, quase todo ano ele me dava um carro zero, as minhas filhas tinham as melhores roupas, estudavam nos melhores colégios, tinham as melhores festas, mas eu era uma mulher muito infeliz. Eu era muito triste, muito magoada, entendeu? E nesse tudo, a minha cunhada, a irmã dele, ela já era da igreja. O nome dela é Ana Lúcia. Então, ela sempre falava, Beth, vamos para a igreja, porque ela via a confusão, né? Ela chegava até a desapartar brigas nossas de agressões físicas. Então, ela dizia, vamos para a igreja. Mas no meu nessa coração... época aí já começou as agressões físicas mesmo, então, ia intensificarem, né? Aí no meu coração eu dizia assim, eu não acreditava, não conhecia o poder de Deus. Então eu dizia, Deus não tem poder para fazer ele largar o adultério, a bebida, o jogo e a corrupção. Deus não tem poder de fazer isso. Não tem, eu não conhecia o poder de Deus. Então eu não queria ir para a igreja. E eu ficava naquele impasse, né? Ela me chamando e orando, e a mãe dele também orava, né? Que a mãe dele era uma intercessora, e ela também orava muito por nós. E a gente vivia se separando, vivia brigando, até que uma vez nós nos separamos mesmo, aí ficamos uns 3 meses separados, por causa de uma briga, que é ela que separou, né? E ela, aí depois, no final de 3 meses, ela falou assim, Beth, vamos fazer um seminário de vida no Espírito. Aí eu falei, não vou não, isso aí não vai resolver o nosso problema, não vai. Eu achava que Deus não tinha poder para mudar aquela situação. Porque você não o conhecia. Não conhecia Deus, né? Não conhecia o poder de Deus. Então, mas eu fui, foi a primeira vez que eu aceitei o convite dela. Eu fui, fiz o seminário e falei, depois que esse seminário acabar, eu não volto mais lá na capela, que foi a capela que eu fiz o seminário de Santa Rita. Nós servimos no nosso grupo de oração. Queria mandar um abraço para a galera do grupo de oração também lá, Jesus Amigo, que está nos assistindo agora. Aí eu fiz esse seminário, só que o Espírito Santo, ali durante o seminário, ele já me atraiu. Então, como eu disse, vou fazer o seminário e não volto mais. Mas eu acabei ficando, né? E ali eu fui ficando no seminário e fui batizada no Espírito Santo. Depois eu fiz uma experiência de oração e fui fazendo os cursos da renovação carismática e fui fazendo os aprofundamentos, aí fui participando dos congressos, fui tendo um crescimento espiritual, mas ele continuava com a mesma vida, né? E aí eu comecei a rezar o terço, comecei a participar da missa. Aí eu já não queria mais sair com as minhas amigas. Mas aí também as tribulações começaram a chegar, né? As tribulações, porque o inimigo é astuto, ele sabe do desígnio de Deus, do poder de Deus que tem de resgatar as pessoas. Aí começaram a vir as tribulações sérias mesmo. E as pessoas podem até se perguntar, né? Puxa vida, parece que quando a gente não reza, as coisas, materialmente falando, estão boas. Quando a gente justamente começa a rezar, as coisas materialmente falando começam a se complicar. Eu quero ressaltar isso porque muitas vezes há um erro de interpretação para quem está ouvindo ou para quem está querendo se justificar. Muitas vezes os nossos bens, as nossas conquistas, a nossa posição social são decorrentes de transações ilícitas, de amizades ruins, de atitudes erradas, mas vamos construindo o nosso castelo. E vamos nos encaixando dentro desse castelo, vamos até nos acomodando, mas não somos felizes. E quando nós entramos para valer, ou começamos a entrar para valer numa caminhada espiritual, tudo aquilo que construímos sem Deus vai ruir, vai ruir. Porque é como quando você pega uma casa muito ruim, você compra uma casa muito velha, rachada,
telhado podre, a telha velha, e você falou, não tem que botar no chão e construir de novo. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. Faz isso na vida do solteiro, do casado, do pai, do filho, da mãe, da avó, do vô, do rico, do pobre, de todo mundo. Olha, vamos começar, vamos deixar cair e vamos reconstruir. Mas vamos agora reconstruir de um jeito correto. E reconstruir, recomeçar, é um pouquinho mais difícil do que construir e do que começar. Porque a gente já está olhando para o material que está ali, tem que separar o que é bom daquilo que não presta, e com aquilo que presta, com aquilo que ficou de bom, porque existiam coisas muito boas entre vocês. Até o fato de vocês estarem juntos até hoje, 24 anos de casado, mais os 10 anos de namoro, ou seja, 34 anos juntos, mesmo com todos os erros, a ignorância espiritual, como você mesmo falou, Beline, mas existia muita coisa boa. O amor entre vocês, daquela menina de 13 anos, daquele homem de 23, quer dizer, existia o amor. E Deus pega desse amor e fala, não, a partir desse amor, eu vou reconstruir. Como é que foi a reconstrução desse casamento? Então, o primeiro ano da minha conversão, só vou acrescentar isso, foi um ano muito difícil. Quando eu acabei esse seminário, que eu comecei a ter essas experiências, ao mesmo tempo que eu tinha experiência com Deus, eu também passava por momentos difíceis, porque eu engravidei, né, da terceira, aí perdi o neném porque ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado, aí eu já tinha... aí eu perdi o neném. Aí depois que eu perdi o neném, aí ele foi libertado, né, nós oramos, tudo. Graças a Deus ele foi libertado. Aí eu engravidei de novo, da Larissa, a terceira filha. Aí, quando a Larissa estava com 6 meses, a Társila adoeceu. Aí ficou internada 1 mês e meio. Aí eu grávida ali no hospital com ela perdeu um pedaço, 40% da bexiga, entrou em coma, teve hemorragia, teve uma opção de coisa. E o Beline não estava rezando ainda. Não rezava, não. Não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Isso tudo no meu primeiro ano assim, de caminhada mesmo, né? Aí depois que eu saí do hospital com a Társila, ela saiu bem debilitada, ela pegou infecção no hospital, saiu bem debilitada mesmo. Aí passou 1 mês, aí a Larissa nasceu. Aí eu voltei para o hospital. Isso tudo no primeiro ano. Nesse tempo, como é que estava o seu relacionamento com o Beline? Você rezando e ele ainda não? Ele não, ele fazia tudo o que ele fazia, as mesmas coisas. Eu rezando, já fazendo os cursos, né? Já tendo uma nova compreensão dos fatos. De tudo, Aí, quando a Larissa nasceu, foi quando eu vou colocar, porque foi o que mudou mesmo toda a nossa história de vida, né? Aí, quando a Larissa estava com 1 mês, eu peguei um adultério dele. Aí, nesse adultério, porque foi uma coisa que eu vi até então, sempre vinha alguém contar, mas aí eu vi, foi diferente. Então, eu estava com a Larissa com 1 mês e eu entrei numa depressão muito profunda. Então, eu só pensava em me matar, eu queria me matar. Então, eu saía de casa, pegava o carro e dizia, hoje eu vou me matar. Vou me jogar eu ficava maquinando, né? Vou me jogar do ponte. Não dava carona para ninguém. Não. Eu vou, sei lá, me jogar, vou tomar um remédio. Eu ficava, né? Quem tenta suicídio fica pensando essas coisas, né? E eu numa depressão, mas aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensando na neném. Quem é que vai amamentar a neném? Quem é que vai ficar com a neném? Eu nem pensava nas outras duas, pensava mais na Larissa, na pequenininha. E aí eu comecei a questionar muito a Deus, falar, poxa, mas Senhor, assim, pela minha imaturidade, né, dentro da caminhada, por que isso tudo está acontecendo? Eu já estou na igreja, eu vou à missa, eu rezo o terço, eu vou ao grupo de oração e nada mudou na nossa vida, nada mudou, né? Tudo continua a mesma coisa. E eu comecei a questionar a Deus. E nessa confusão na minha cabeça de suicídio, de criança pequena, de Társila se recuperando de uma cirurgia, da depressão, da tristeza. Aí, nessa coisa, eu não tinha uma escuta de Deus assim
boa, né? Mas aí, nessas orações que eu questionava o Senhor, no meu coração veio assim, que não era só eu que ele queria dentro da igreja. Ele queria a família dentro da igreja. Eu, ele e as crianças, né? Então, aí eu peguei e cheguei perto dele e falei assim, olha, eu conheci um homem e estou apaixonada por esse homem. Aonde ele for, eu vou com ele. Eu vou seguir esse homem, nunca mais eu vou largar ele. Aí ele levantou os olhos, né? Ficou assim, eu estou apaixonada por esse homem, você não deixa eu seguir esse homem, aonde ele for, não largo mais. Então, ou você vem para a igreja, ou eu vou me separar. Agora, dessa vez, eu vou me separar mesmo, porque esse homem chama-se Jesus Cristo. Aí ele fez assim... Foi um alívio. É outra briga, Dunga. Aí ele fez assim, né, como se... Porque ele pensou que fosse um outro homem, né? Eu falei, esse homem chama-se Jesus Cristo. E eu não vou mais largar Jesus, aonde ele for. E eu quero seguir Jesus, porque eu queria seguir Jesus. Mas eu sempre tinha que voltar para perdoar. Entendeu? Eu já tinha assim, um conhecimento, eu já amava a Eucaristia, né? Já recebia a Eucaristia todos os dias. Eu já sabia dos 70 vezes 7, porque a gente escuta muitas pregações na renovação sobre isso, né? do perdão. E eu me casei para viver a vida toda. E eu ficava questionando, meu Deus, como é que é minha filha? Eu tenho 33 anos agora, como é que eu vou... criar minhas filhas com outro homem, né? E eu ficava assim, não vai dar certo, eu vou ficar com medo de que aconteça alguma coisa com uma pessoa estranha, um homem estranho. Será que eu vou conseguir ficar sozinha para receber Jesus? Porque eu ainda não tinha um amadurecimento. Se fosse hoje, né, com a minha espiritualidade mais amadurecida, eu ficaria sozinha. Mas, naquela época, eu já estava no primeiro ano, praticamente, 1 ano e meio de caminhada. Então, eu questionava, eu falava, meu Deus, como é que vai ser? Eu perdoo, eu não perdoo, e, entendeu? Aquilo tudo vinha na minha cabeça. E o importante, Dunga, também é que eu já via mudança nela. Nesses tempos todos, mesmo bem sutil, mas já havia mudança. E é uma das mensagens que eu quero deixar também aqui, né? Eu acho que eu é que preciso mudar, né? Ela começou a mudar, a conhecer esse encontro pessoal com o Senhor, começar a mudança de vida nova. A partir daí, eu falei, opa, preciso conhecer também esse cara. Daqui a pouquinho nós vamos saber como é que o Bellini começou a mudar. Mas vejam que é um encontro pessoal de um membro da família. Quando um membro da família tem um encontro pessoal com Deus, a graça começa a ser atraída para dentro daquela casa.